Olá! Nosso assunto de agora é a crase. A crase ainda é um termo que é muito difícil da gente saber quando ou não utilizá-lo. Sempre acaba confundindo a cabeça de uma certa forma. Aqui eu vou tentar passar um pouquinho as regras básicas da utilização da crase. Primeira coisa que tem que ser muito transparente. A crase ela é composta pela preposição mais pelo artigo. Isto é, ela sempre vem composta, nunca é somente uma letra, é sempre a preposição e o artigo. Ainda em linha disso, a crase ela sempre fala no sentido do gênero feminino, isto é, precisa ter uma palavra feminina para que a crase esteja contida na frase. Vamos em um exemplo. Fui à praia. Fui à praia significa que eu fui até a praia. Então, eu tenho uma preposição e praia é feminino. Eu não fui o praia, eu fui à praia. Isso significa que é uma palavra feminina mais a preposição, que eu estou tirando o até a praia e estou colocando a praia diretamente. Isto é, fui à praia vai com crase. Fui ao rio. Outra explicação muito positiva e muito fácil da gente entender por que vai crase e por que não vai. Quando eu falo fui ao rio, eu estou falando no masculino. Sempre que tiver ao no masculino, quando colocar para o feminino, se tiver ao no masculino, no feminino vai ser com a crase. Por exemplo, fui a Paris. Fui para Paris. Tem a preposição e é até Paris. Fui a Paris. Outro tema que nos ajuda muito a entender quando vai ou não vai a crase. Regrinhas, nomes de lugares, exemplos. Tem uma frase, na verdade, um ditado que a gente utiliza na escola quando é criança, que é sempre essa frase. Se venho da, crase no a. Se venho de, crase para quê? O que significa isso? Se venho da, eu tenho crase no a. Se eu venho de, não tenho por que eu colocar crase. Vamos olhar um exemplo. Eu venho de Curitiba. Eu vou a Curitiba. O a, Curitiba, vai sem crase. Por quê? Porque eu venho de Curitiba, masculino. Outro exemplo. Eu vou à Argentina. Eu venho da Argentina. Isto é, se eu tô colocando o da, eu coloco a crase no a. Porque estou falando no feminino, é da Argentina. Então, eu vou à Argentina, vai crase. Eu vou a Curitiba, sem crase. Outro exemplo. Eu vou a São Paulo. Eu vou a São Paulo, eu venho de São Paulo. Isto é, se eu venho de São Paulo, não utilizo crase. Então, eu vou a São Paulo, sem crase. Agora, se eu falar assim, eu vou à Bahia, eu venho da Bahia. Se eu estou falando que eu venho da Bahia, crase aí no a Bahia, que é feminino, e conforme a regra, a gente coloca nos femininos a crase quando a gente fala de lugares. Outra regra super importante, lugar quando está especificado. Exemplo, irei a Salvador, de Jorge Amado. Então, a Salvador, de Jorge Amado, é uma ação, porém, eu estou falando que estou indo a Salvador. Então, eu irei para Salvador. Então, para Salvador, substitui a preposição com o artigo a Salvador.